E aí, pessoal, tudo bom? Nesse vídeo nós vamos falar sobre medidas de dispersão. Você deve estar se perguntando o que são essas medidas de dispersão? As medidas de dispersão são parâmetros estatísticos usados para determinar o grau de variabilidade dos dados de um conjunto de valores. A utilização desses parâmetros torna a análise de uma amostra mais confiável, visto que as variáveis de tendência central, média, mediana e moda, muitas vezes escondem a homogeneidade ou não dos dados. As medidas de dispersão são aplicadas para determinar o grau de variação dos números de uma lista com relação à sua média. De certa forma, as medidas de dispersão analisam a distância dos números até a média desse conjunto. Por exemplo, vamos considerar que um animador de festas infantis selecione as atividades de acordo com as médias das idades das crianças convidadas para uma festa. Vamos considerar as idades de dois grupos de crianças, que irão participar de duas festas diferentes. A festa A vai ter criança de 1 ano, 2 anos, duas de 2 anos, duas de 12 anos e uma de 13 anos. Já na festa B, nós vamos ter uma de 5 anos, uma de 6 anos, duas de 7 anos, uma de 8 e uma de 9 anos. Se nós pensarmos em relação a esses dois conjuntos de crianças, friamente, apenas calculando a média de idade dessas crianças, em ambos os casos, a média ela é igual a 7 anos. Entretanto, ao observar as idades dos participantes, podemos admitir que as atividades escolhidas sejam iguais? Eu acho que não. Apesar de nós termos a mesma média de idade, no primeiro grupo eu tenho crianças de 1, de 2 anos, de 12. Aquilo que a criança de 2 anos vai brincar não é a mesma que a de 12. No outro grupo eu tenho criança de 6, de 9. Então a gente tem que pensar nisso também. Se eu for pensar friamente apenas pela média, eu faria a mesma brincadeira para as duas, para as duas festas. A média não é uma medida eficiente nesse caso, pois ela indica o grau de dispersão dos dados, e está bem grande a dispersão. As medidas de dispersão mais usadas são a média, são a amplitude, a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação. A gente vai falar um pouquinho sobre eles. A amplitude de um conjunto de dados dentro da estatística é a diferença entre o maior elemento desse conjunto e o menor. A gente já faz essa diferença na amplitude quando vai trabalhar com a tabulação de dados, por exemplo. A variância ela é determinada pela média dos quadrados das diferenças entre cada uma das observações e a média aritmética. Você deve estar pensando, isso daí é muito difícil. Espera um pouquinho que a gente já vai ver como funciona, tá? O desvio padrão é definido como a raiz quadrada da variância. Então, dessa forma, a unidade de medida do desvio padrão será a mesma da unidade de medida dos dados, o que não acontece com a variância. A variância vai ser a unidade de medida ao quadrado. Então, por exemplo, se eu fizesse a variância do conjunto anterior de idades, seria idades ao quadrado, a unidade final. Já no desvio padrão, eu estou calculando a raiz dessa unidade. Então, seria somente idade, tá? Como resposta. E o coeficiente de variação, ele vai ser ele é utilizado quando precisamos comparar variáveis que apresentam medidas médias diferentes. E aí, no caso do desvio padrão, vai ser sempre uma unidade em porcentagem. Para calcular o coeficiente de variação, eu preciso necessariamente do desvio padrão. A gente já vai ver um pouquinho mais sobre esses dois mais para frente. Para calcular o desvio padrão, como eu falei, ele vai ser o quadrado
da média dos quadrados, da diferença entre... Então é isso aqui, ó. Nós temos a somatória de todos os valores dados, menos a sua média, ao quadrado. E dividido por n menos 1. Esse n é a quantidade de dados que eu tenho. Então, se eu tenho 6 dados, vai ser 6 menos 1. Se eu tenho 15 dados, 15 menos 1. E esse S significa desvio padrão. O coeficiente de variação, como eu falei, ele vai ser uma porcentagem que a gente vai encontrar. Então, vai ser, para calculá-lo, 100 vezes o desvio padrão dividido pela média. Então, necessariamente, eu preciso calcular o desvio para achar o coeficiente. Vai ter exercícios em que o problema só fala, calcule para mim o coeficiente de variação. Tá, isso não quer dizer que eu não preciso calcular o desvio, se ele não tiver me dado. Voltando então ao nosso exemplo anterior, que era o da festinha lá das crianças, vamos calcular a variabilidade, o desvio padrão, para que a gente conheça a variabilidade e veja qual desses dois conjuntos apresenta uma maior variabilidade de dados, tá? Então, na festa A, nós tínhamos uma criança com 1 ano, uma com 2, aliás, duas com 2, duas com 12 e uma com 13. Na festa B, uma com 5, uma com 6, duas com 7, uma com 8 e uma com 9. Aí, calculando a média, nós temos, então, somando todos os valores e dividindo por 6, a gente vai ter uma média 7 e uma média 7 no outro conjunto, nos dois conjuntos, na festa A e na festa B. Para a gente calcular o desvio padrão, se vocês forem observar lá na fórmula, tem sites que pedem para vocês jogarem todas as informações dentro da fórmula e calcular. Eu costumo fazer a partir de uma tabela. E aí, vamos pegar aqui a festa A, eu vou montar a tabela da seguinte forma. Na primeira coluna, são todas as idades das crianças. Na última linha vai ser a somatória, porque aí eu vou usar esse dado da somatória para que a gente possa fazer depois o nosso cálculo, tá? Aí eu vou fazer o valor que eu tenho na tabela X menos a média. A média o problema nós calculamos ali, que é 7. Então, 1 menos 7 igual a menos 6. 2 menos 7 igual a menos 5. 2 menos 7 igual a menos 5. 12 menos 7 igual a 5. 12 menos 7 igual a 5. E 13 menos 7 igual a 6. Na próxima coluna, a gente vai pegar esses valores que a gente acabou de encontrar como resposta e fazer eles ao quadrado. Então, ó, menos 6 ao quadrado igual a 36, menos 5 ao quadrado igual a 25, menos 5 ao quadrado igual a 25, 5 ao quadrado igual a 25, 5 ao quadrado igual a 25 e 6 ao quadrado igual a 36. Aí você deve estar se perguntando, mas por que que quando eu fiz o menos 6 ao quadrado e o 6 ao quadrado, os dois deram o mesmo resultado? Porque quando eu estou fazendo menos 6 ao quadrado, com o parênteses, eu estou multiplicando o menos 6 por ele mesmo. E aí a gente tem uma regra de sinal acontecendo. Menos com menos, mais. Lembrem-se sempre, quando forem fazer essa conta na calculadora, se vocês forem usar a calculadora científica, não esqueçam de colocar parênteses, porque senão a calculadora entende que é menos 6 ao quadrado, e aí ela vai fazer menos 6 vezes 6. Isso aqui vai dar menos 36. Tá bom? Então prestem sempre atenção em relação a isso, para que vocês não tenham erro nessa situação. Então, feito todos os quadrados, nós temos agora a soma. Então, 36 mais 25, mais 25, mais 25, mais 25, mais 36, 172. Agora vamos voltar na fórmula
do desvio padrão. Na fórmula do desvio padrão, nós temos isso aqui, ó, somatória de x menos a média ao quadrado. Todos esses resultados aqui são x menos a média ao quadrado. Então, é só a gente pegar esse resultado, 172, para colocar no lugar da nossa fórmula aqui, ó. Então, ficaria assim, ó, 172, nós temos 6 crianças pesquisadas, então 6 menos 1, 172 sobre 5. 172 dividido por 5 dá 34,4. A raiz de 34,4 é 5,86515. Aí nós vamos trabalhar com duas casas depois da vírgula. Então você vai olhar a terceira casa. Se a terceira casa for 5 ou maior que 5, arredonda para mais. Se a terceira casa for 4 ou menos, mantém. Então, nesse caso, ele é 5. 5 eu vou arredondar para mais. Então, vai ficar 5,87 anos. Aí vamos ver a segunda festa. Na festa B, vamos montar a tabela e colocar as idades que o problema nos apresentou. Tá aqui, ó, 5, 6, 7, 7, 8 e 9. Agora, a gente vai fazer o mesmo processo que na festa A. A idade menos a média. Então, 5 menos 7 igual a menos 2. 6 menos 7 igual a menos 1. 7 menos 7 igual a 0. 7 menos 7 igual a 0. 8 menos 7 igual a 1. E 9 menos 7 igual a 2. Feito isso, agora a gente vai fazer as potências desses resultados que a gente acabou de encontrar. Então, ó, menos 2 ao quadrado igual a 4. Menos 1 ao quadrado igual a 1. 0 ao quadrado igual a 0. 0 ao quadrado igual a 0. 1 ao quadrado igual a 1. 2 ao quadrado igual a 4. E aí, somando todos esses resultados, eu vou ter a resposta 10. Agora, jogando essas informações lá na fórmula do desvio padrão, eu vou ter 10, que é a somatória de tudo isso aqui, que é o que ele está me pedindo, igual a 6 menos 1. 6 porque são 6 dados que eu tenho aqui. Então, vai ficar 10 dividido por 5, que vai dar uma raiz de 2. A raiz de 2, ela tem essa característica, 1,4142. Não. Eu vou usar duas casas de novo e vou olhar a terceira. A terceira casa é 4. Se é 4, eu não mexo, então vai ficar 1,41 anos. E aí você deve se perguntar, o que que isso significa? O que que significa tudo isso que eu acabei de calcular, esse monte de cálculo? Isso significa que, considerando a festa 1, que tem a festa A, que tem 5,87 anos, e a festa B, que tem 1,41 anos de desvio padrão, que a variação das idades do primeiro grupo em relação à média é aproximadamente 6 anos. Então, estou tendo uma variação, em média, de 6 anos entre uma idade e a idade média. Enquanto que a do segundo grupo é de apenas 1 ano. Isso significa que eu tenho mais possibilidade, nessa situação, de agradar as crianças, fazendo uma brincadeira única, porque a variação de idades é de apenas 1 ano, do que no grupo A, aonde no grupo A eu tenho uma variação média de 6 anos das idades. E isso pode ser que dê mais problemas. Outra forma, outro exemplo aí. Um professor aplicou uma prova para 2 turmas e calculou a média e o desvio padrão das notas obtidas. Os valores encontrados estão na tabela. Então vejam, a tabela está me falando que na turma 1,
o desvio padrão foi 2,6 e que a média foi 6,2. Na turma 2, o desvio padrão foi 3 e a média foi de 8,5. Aí, o problema vai pedir para vocês, com base nesses valores, determinar o coeficiente de variação de cada turma e indique a turma mais homogênea. Então vejam o seguinte, ó. Calculando o coeficiente de variação, aonde eu tenho que calcular 100 vezes o desvio padrão dividido pela média, na classe 1, na turma 1, o desvio padrão foi de 2,6 e a média 6,2. Então isso aqui ficaria 260, que é o 100 vezes 2,6, dividido por 6,2. O coeficiente de variação foi de 41,94. Já na sala 2, 100 vezes o desvio, que é 3, dividido pela média, que é 8,5. Então ficou 300 dividido por 8,5, que dá 35,29. O que significa isso? A turma mais homogênea, a que teve menos distorção entre as notas a partir da média, foi a turma 2, que é essa daqui. Apesar dela ter um desvio padrão maior. Então, não implica o desvio padrão ser maior ou menor, isso não implica em dizer qual conjunto de dados é mais homogêneo ou não, tá bom? Então, no caso da classe 2, isso significa que menos alunos estão fora da curva, fora da média das notas desse professor. Mais um exemplo. Em um dia de verão, as temperaturas registradas em uma cidade ao longo de um dia estão apresentadas na tabela abaixo, que é essa daqui. Então, a 1h foi 19 graus, às 6 horas 16 graus e assim por diante. Então, foi tendo as variações ao longo do dia. O problema está pedindo, com base nessa tabela, que indique o valor da amplitude térmica nesse dia aí. Quando eu falo em amplitude térmica, eu estou querendo saber a maior temperatura menos a menor temperatura. Quanto que variou ao longo do dia. Então, nesse caso, a nossa maior temperatura foi 27 graus e a nossa menor temperatura foi 16 graus. Isso daqui vai dar uma amplitude térmica de 11 graus. Isso significa que ao longo do dia eu tive uma diferença de 11 graus da maior temperatura para a menor temperatura. Esse tipo de cálculo sempre aparece nos jornais, quando as moças do tempo, os rapazes do tempo estão explicando a temperatura. Então eles falam, hoje a gente vai ter uma amplitude térmica muito grande, vai ter uma amplitude térmica pequena. É isso aqui que eles estão calculando, tá bom? Qual foi a maior temperatura menos a menor temperatura do dia. Outro exemplo aqui, ó. O treinador de uma equipe de voleibol resolveu medir a turma dos jogadores da sua equipe e encontrou os seguintes valores: 1,86 m, 1,97 m, 1,78 m, 2,5, 1,91, 1,80. Em seguida, ele calculou o desvio padrão e o coeficiente de variação das alturas. Os valores aproximados foram respectivamente de quanto? Então vejam o seguinte, ó. Primeiro, a gente precisa calcular a média desses valores, e aí para isso eu somo todos eles e divido pela quantidade de dados. Então são 6 pessoas que foram medidas. Então, somei todas, vai me dar 11,37, dividido por 6, dá 1,895. Como nós estamos falando em altura, e a altura a gente trabalha com 2 casas decimais, eu vou trabalhar só com o 89. Mas eu não posso desconsiderar o 5,
O 5 é o fator que vai fazer com que eu arredonde isso para mais. Então, vai ficar 1,90 a minha média. A partir da média, agora a gente consegue calcular o desvio padrão, fazendo aquela tabelinha que eu fiz para vocês. Vamos fazer. Então, ó, na tabelinha, o x vai ser as alturas desses jogadores. Na próxima coluna, a gente vai fazer a subtração. Então, ó, 1,86 menos 1,90 dá menos 0,04. Agora, 197 menos 190 dá 0,07. 1,78 menos 1,90 dá menos 0,12. 2,05 menos 1,90 dá 0,15. 1,91 menos 1,90 dá 0,01. 1,80 menos 1,90 dá menos 0,10. Aí, feito isso, todos esses valores têm que ser calculados ao quadrado. Então, ó, menos 0,04 ao quadrado dá 0,0016. 0,07 ao quadrado dá 0,0049. Menos 0,12 ao quadrado dá 0,0144. 0,15 ao quadrado, 0,0225. 0,01 ao quadrado dá 0,0001. Menos 0,10 ao quadrado dá 0,01. E aí, feito isso, todos esses valores você vai somar. A soma disso dá 0,0535. Agora a gente vai substituir isso na fórmula do desvio. Então, ó, ele quer a somatória foi aquilo que a gente acabou de achar na tabela. Então, 0,0535 dividido por 6 menos 1, porque foram 6 atletas pesquisados. Então, 6 menos 1. Então, 0,0535 dividido por 5, isso dá 0,0107. Aí, feito a divisão, primeiro faz a divisão, o resultado faz a raiz, que dá 0,1034408. De novo, a gente vai usar duas casas depois da vírgula. E aí, uma vez que a gente vai usar duas casas, observa a terceira para ver qual que ela é. Nesse caso, a terceira é 3. Então, a gente simplesmente vai manter o 0,10 metros. Feito isso, agora a gente vai para o coeficiente. Então, o coeficiente de variação é 100 vezes S dividido por x', x barra, que é a média. Então, vai ficar 100 vezes 0,10 dividido por 1,9. Vai ficar 10, que é a multiplicação, dividido por 1,9. Então, fica 5,2631578. Duas casas depois da vírgula. Então, ó, duas casas é o 2 e o 6. A terceira casa era o 3. Então, mantém. Então, 5,26%. Então, a variação da média para o que os jogadores têm é de 0,1 metros. Então, 10 centímetros. Em porcentagem, isso equivale a 5,26% de variação. Pessoal, obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Mas antes de mais nada, não esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até mais, pessoal!